O que veio no meu coração para falar com você nesse último domingo de novembro, a gente está, penúltimo, né? A gente está se aproximando do finalzinho de ano. E uma expressão me vem à mente, que eu tenho ouvido muito frequentemente, a expressão, que talvez você tenha ouvido, alguns talvez nem sabem o que isso significa, a expressão polarização. Especialmente por causa de rede social, por causa da nossa capacidade de receber informação e mandar informação, por causa das nossas convicções políticas, por causa de nossas convicções religiosas, por causa do próximo ano, que vai ser um ano complicado nesse aspecto, porque é ano de eleição, e se você recebe notícia o tempo todo, não sei se você fica no Facebook prestando atenção ao que chega para você, mas em geral, as informações que chegam para você via rede social, elas têm a ver com o seu pensamento. Em geral, não aparece muita coisa para confrontar você, aparece muita coisa para confirmar o que você já acredita. É como funcionam as redes sociais, em geral, no que diz respeito à notícia e informação. Se as estatísticas estiverem corretas, para cada uma notícia verdadeira que você recebe pela internet, 6 são falsas. Nós recebemos uma tonelada de fake news todo dia, e a gente recebe muita informação e muitas... porque esse é o propósito, a gente acaba acreditando muitas vezes em coisas que não são reais. E isso tem sido uma ferramenta muito poderosa para afastar mais e mais as pessoas por causa das suas convicções. E ano que vem a gente na igreja vai tratar um pouco a respeito disso, porque não tem o menor problema você ter as suas convicções políticas, não tem nenhum problema, aliás você precisa ter. O problema é quando a gente coloca isso acima do que o que Jesus mandou a gente fazer. Existe algo que Deus nos comanda a fazer que tem que estar acima disso tudo. Que alguém diga amém nessa igreja. Tem que ser o nosso norte principal. Então a gente vai falar um pouco sobre isso no ano que vem, mas a verdade é que quando terminar as eleições no ano que vem, você vai ter uma fatia grande da população extremamente irritada, chateada e talvez frustrada com o resultado. Naturalmente isso vai acontecer, só que dessa vez talvez de uma maneira um pouco mais expressiva por causa dessa questão da polarização e de como nós funcionamos em rede social. Dito isso, eu não sei como é que isso funciona para você, mas eu ouço falar de famílias que vão chegar agora no Natal e algumas pessoas vão ter dificuldade de estar junto com outras por causa dos seus pensamentos que são antagônicos. Antes você era de direita e ele era de esquerda, agora você é extremo e ele também. O pastor de irmã falou sobre isso na quarta-feira aqui, foi tremendo, sobre o perigo dos extremos. A gente não apenas acredita, mas a gente desacredita demais no outro. E transportando isso para o que a gente tem que tratar hoje, como é que isso acontece na esfera não apenas política, mas religiosa, eclesiástica? Como é que isso funciona para você nas suas convicções a respeito de Deus? E se você deixar, eu queria gastar os próximos minutos falando como Deus olha para isso. Existe, talvez hoje, mais divisão no meio da igreja do que nós naturalmente percebemos. Não apenas divisão de denominações, não apenas divisões de religião. Cristianismo no Brasil é uma salada de uma série de ingredientes, tem muito para tudo quanto é lado, de todo tipo. E por conta disso, a gente às vezes não sabe como lidar. Mas eu queria te convidar, te convocar hoje a nós sermos respeitadores das diferenças que nós temos em relação às outras pessoas. Que nós precisamos aprender como isso é importante, andar em unidade. E isso é um clamor que não está apenas no coração do seu líder, não está apenas no coração dos seus pastores, ou de muitos pastores, está no coração de Deus, que a igreja ande em unidade. Não significa que todo mundo tem que pensar igual. Não significa que todo mundo tem que pensar da mesma maneira, igualzinho a você em todos os aspectos. É possível andar unido a outros que pensam diferente de você. Alguém diz amém? Quantos aqui são uma testemunha de que é possível andar junto com alguém que pensa diferente de você? Que os casados, levante a mão, os casados. Você já sabe do que eu estou falando, né? Você consegue estar unido e andando junto com alguém que pensa completamente diferente, e melhor, essa pessoa faz questão de dizer para você que ela pensa diferente, né? Que fica bem claro o tempo todo. E não sei se é o seu caso, lá em casa eu estou 100% certo a maioria das vezes. Não, pelo contrário. E mesmo quando eu estou certo,
Eu posso errar, por quê? Porque quando a gente está certo, a nossa tendência é querer mostrar que a gente está certo. E quando você, numa discussão, num argumento, numa briga ou apenas numa exposição de ideias, consegue confirmar que você está certo, na maioria das vezes você ganha a briga e o relacionamento perde. O relacionamento sempre perde alguma coisa. Em geral, mesmo que não pareça, quando eu consigo revelar que eu estou certo, eu ganhei, mas o meu relacionamento perdeu. Então, uma das coisas mais preciosas que a gente pode aprender no que diz respeito a relacionamento é que ninguém está 100% certo o tempo todo. Ninguém está certo o tempo todo e não está certo em relação a tudo. É tão importante, tão bom, quando nós aprendemos a aceitar as nossas diferenças. Porque onde quer que você esteja, na igreja que você esteja, na sua posição política, no seu pensamento acadêmico, qualquer coisa, você quer estar no lugar certo, você acredita que você aprendeu com os erros e você chegou no lugar certo, mas eu prometo a você, há muito para se aprender ainda, há muito que você ainda não sabe. E a gente precisa compreender, até mesmo na questão das igrejas, como isso é importante. Eu não sei se você acredita que essa daqui é a melhor igreja de todas. Eu acredito. E de vez em quando a gente brinca aqui como se fosse uma competição, né? A sua igreja é a melhor de todas, mas deixa eu te falar, a sua igreja é a melhor para você. Não precisa ser melhor para todo mundo, e não vai ser melhor para todo mundo. Essa igreja, você criou uma identidade com ela, uma identificação, porque tem a ver contigo. Mas tem pessoas que nunca vai ter a ver aqui. Por causa delas, por causa da decisão que elas tomam. E elas não são melhores ou piores que você. Existe, e eu gosto muito dessa expressão que tem no livro do Rick Warren, ele fala a respeito de música. Ele fala, é preciso todo tipo de música para alcançar todo tipo de gente. E ele mais ou menos estende para isso, é preciso todo tipo de igreja para alcançar todo tipo de gente. Não sei se você concorda, né? Mas que a igreja precisa se revelar na cultura das pessoas. E isso é tão importante. Eu acredito que essa diversidade é extremamente necessária. O nosso DNA tem que bater com a comunidade na qual nós congregamos. Então nós não podemos ficar discutindo religião. Aliás, eu não apenas não recomendo, eu acho que é uma péssima ideia, eu acho que nunca deu certo. Não sei nem se no seu grupo, nos seus grupos de WhatsApp, né? Não, proibido falar de religião aqui. Por quê? Porque não se chega a lugar nenhum, são convicções pessoais. Mas talvez você conhece alguém que já tentou provar para você como você está errado na sua religião, no seu cristianismo. E você, mais ainda, a igreja tem essa tendência de querer mostrar para todo mundo como eles precisam mudar, como eles precisam repensar. E não tem problema você conversar a respeito, mas não seja tentado, não caia na tentação de ficar combatendo a ideologia de outra pessoa, a fim de convencê-la ou convertê-la. Você ganha muito mais ficando calado, porque a defesa da nossa fé muitas vezes pode beirar o orgulho. Deixa eu colocar para você, para quem não sabe ainda, o título da nossa mensagem, é um título que está em outra língua aqui. Dá para entender? É porque não é assim exatamente. Agora sim. Hoje eu quero falar para você de quando é que a igreja faz sentido e quando frequentemente ela não faz sentido. Só faz sentido ser igreja, só faz sentido estar na igreja, só faz sentido viver a igreja que Jesus nos convida, se nós adotarmos os princípios que Ele estabeleceu. E no final dessa mensagem você precisa descobrir se a sua igreja faz isso. Porque se ela não faz isso, você precisa encontrar outra igreja. Você precisa achar uma igreja que está apontando para o mesmo lugar que Jesus está apontando. E de vez em quando diz um amém para eu perceber que você está comigo. Amém? Discutir religião significa que nós acreditamos que só nós estamos certos. Mas eu digo para você, né, é perigoso que quando a gente acredita que estamos certos em detrimento do outro. Por quê? Porque a perda não é da ideologia em si, mas da pessoa. Alguém pode pode mudar a sua maneira de pensar? Pode, mas em geral, no nosso relacionamento, para Deus é muito mais importante que mesmo quando a gente pensa diferente, que a gente consiga andar junto. Que a gente consiga entender que o principal a gente concorda. Eu não estou sugerindo que você negocie as suas convicções. Eu estou querendo lembrar aqui o que, mais ou menos, se eu não me engano, foi Agostinho que falou,
que a nossa pregação não deve acontecer com a nossa boca, até em último caso, mas com a nossa própria vida. A sua vida deve falar mais alto do que a sua boca. As suas reações ao que acontece, o seu comportamento e o meu também, em momentos onde a gente às vezes está sendo provado de verdade. A gente, quando fala pais e filhos, quando a gente fala aos pais, a gente fala: os seus filhos estão observando você, especialmente nos momentos de crise. Eles observam como é que você se comporta. Nossos filhos observam como é que a gente vai lidar com as questões, e eles absorvem e naturalmente amanhã vão repetir, seja o bom ou o mau exemplo. Mas não apenas os nossos filhos, o mundo está observando a igreja. O mundo está observando eu e você, e a nossa vida precisa falar mais alto do que aquilo que nós pregamos com a nossa boca. Eu e você conhecemos um monte de crente que prega uma coisa com a boca e vive outra coisa. Que fala alguma coisa, mas no seu dia a dia mostra outro comportamento. E hoje eu queria chamar a sua atenção para apenas, talvez, um aspecto disso. É que a nossa vida precisa ser uma vida que convida as pessoas para Jesus, e não que repele as pessoas de Jesus. A gente não coloca barreiras para que as pessoas conheçam o Senhor Jesus, especialmente para pessoas que têm pensamentos diferentes, religiões diferentes, que pessoas que têm um pensamento completamente distorcido em relação ao que você acredita. Para elas, você tem um pensamento distorcido. Pessoas que acreditam diferente. Nós precisamos não colocar barreiras. Eu volto com você para uma mensagem que a gente falou várias vezes aqui na igreja, de Atos, no capítulo 15, se não me engano. Primeiro grande encontro ministerial da igreja, o primeiro de todos. A igreja acabou de ser inaugurada, passaram-se alguns anos e foi necessário resolver um problemão. Então marcaram um bate-papo, uma conversa entre toda a liderança da igreja, e depois de cada um colocar as suas questões, Tiago, que era o líder, dá a palavra final. Ele fala: gente, não vamos colocar dificuldades para aqueles que estão se aproximando de Deus. Ele está falando de gente que não tinha nada a ver com a cultura deles. Eram gentios, gente que nem entendia o que era a cultura judaica. Assim como eu e você não compreenderíamos se nós não tivéssemos acesso ao Antigo Testamento. Afinal de contas, é uma aliança entre Deus e uma nação, a nação de Israel. Nosso testamento é o novo, nós temos acesso, mas o que Jesus fez no final das contas foi uma nova aliança, e Hebreus diz que ela substitui perfeita, completamente, muito superior à antiga aliança. Então imagina agora os judeus querendo, e isso até hoje tem, tá? Não são judeus, são cristãos, mas que querem que o cristianismo seja judaico, querem que o cristianismo obedeça algumas leis que estão no Antigo Testamento, que deixava Paulo extremamente irritado naquela época, e precisa nos deixar também irritados, porque Jesus resolveu essa questão de uma vez por todas. Se fosse necessário, nós teríamos que importar a cultura judaica para o Brasil. Mais uma vez, existe igreja que gosta disso, não é o nosso caso, mas que acha que isso é importante demais, e alguns beiram até acreditar que cristianismo genuíno tem que ser um pouco judaico. O que é lindo no cristianismo é que nós não precisamos adaptar a cultura original judaica para o nosso cristianismo. Nós entendemos, aprendemos, até achamos bonito muita coisa, mas não tem absolutamente nada a ver. Quando a palavra de Deus fala de unidade, a ideia que Deus tem em relação à igreja é que a igreja precisa ser uma comunidade que anda unida, e isso não precisa comprometer quem nós somos como nação. Uma coisa que eu considero linda do cristianismo é que ele se adapta à cultura local. O cristianismo que está agora acontecendo na África não tem nada a ver com o nosso, em muitos aspectos. Tem muito a ver em algumas coisas, mas não tem nada a ver em vários outros. E continua sendo cristianismo. O que está acontecendo no norte da Escandinávia, no Canadá, também pode ser bem diferente. Os grandes entraves da igreja aqui no Brasil, tanto quando você considera católica como evangélica, foi a importação de cultura. Quando uma missa ela é pregada em latim, a questão não é se o padre acredita ou não que aquilo é importante, foi o que ele viu, foi o que ele recebeu. Ele acredita que precisa dar continuidade muitas vezes. Eu estou falando de séculos atrás, e até hoje a gente tem reflexos disso.
Isso era um entrave para o cristianismo crescer, porque ninguém entende latim. É uma língua morta, tem gente que não acredita, mas já foi, acabou. E na igreja evangélica, teve um monte de coisa que a gente tentou importar do norte, do hemisfério norte, né? Da Europa, dos Estados Unidos. Teve algumas coisas que a gente pensou que funcionaria aqui, e algumas funcionam. Algumas coisas começaram lá, a gente trouxe para cá e funcionam muito bem, mas tem outras que foram entraves, atrapalharam o cristianismo. Eu não vou citar, mas lembrei só de um agora, e não é de longe alguma coisa importante, eu considero muito pequeno isso, mas dizem que os cristãos aqui, especialmente pastores e muitos líderes na igreja, precisavam usar terno e gravata na igreja, não porque é a melhor roupa que a gente tem, nem, em alguns casos não é. Você já deve ter visto aquele irmão que estava com um terno, que o defunto era maior do que ele, a gente não sabe onde ele arrumou aquilo, né? Mas não era a melhor maneira, não, mas é mais respeitoso. E na verdade, no fundo, a gente importou isso de países que não tem 45 graus no verão, igual a gente, né? É diferente, mas isso é só uma coisa, é boba, se quiser usar terno e gravata, não tem crise nenhuma. A gente, graças a Deus, aqui na igreja rolou algum tempo atrás a abolição das gravaturas, a gente foi livre da gravata. E ninguém está reclamando até hoje, graças a Deus. Mas para algumas pessoas isso é importante demais, por quê? Porque tradicionalmente, culturalmente, a gente já vai absorvendo essas coisas. Deixa eu te falar, tem um mundo de pessoas ali fora, que está desesperado, talvez, não saibam disso, mas estão desesperados atrás de uma igreja que tem a cara deles, que consiga conquistá-los, que consiga falar a língua que eles falam. E quando Paulo fala a respeito disso, ele diz, eu me faço dessa cultura se for para ganhar essa pessoa. Paulo, você vai negociar os seus valores? Não. Você vai negociar a sua identidade? Não. Mas eu vou fazer todo o esforço para ganhar alguém. Se for necessário, eu me pareço um pouco mais com ele. Nós, a igreja, eu e você, somos talvez a única esperança para que algumas pessoas sejam salvas. André, quem salva é Jesus, quem salva é Deus. Mas qual é o caminho para Deus? É Cristo. Qual é o caminho para Cristo? Ele disse, no final das contas, ele dá uma missão dizendo, vocês precisam ir pregar esse evangelho. O caminho para Cristo continua sendo a igreja, muitas vezes a igreja local. Paulo escreve aos Romanos dizendo, como crerão se não ouvirem? E em Mateus no capítulo 5, Jesus deixa isso bem claro. Para uma igreja que ainda iria começar, ele fala para um grupo de homens, ele diz, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Todo mundo conhece essa passagem. Jesus fala que pessoas podem ser sal, e talvez aqui tem série de mensagens a respeito de sal, que sal faz isso, sal faz aquilo outro. Duas coisas que eu queria te lembrar que o sal faz é que ele deixa a comida bem melhor. Não sei se tem alguém aqui que prefere comida sem sal. Eu sinto muito por você, eu sei como é que a vida deve ser triste, mas a maioria de nós sabe como faz diferença a comida sem sal e você põe um pouquinho de sal. E o sal também provoca sede. Interessante isso. E Jesus continua dizendo, vocês são a luz do mundo, não se pode esconder numa cidade construída sobre um monte. Ele agora faz duas analogias, vocês são luz e ele fala de uma cidade. Você vai construir, você não quer esconder ela? Ou você quer esconder? Você não bota em cima do monte, senão todo mundo vê. E ele continua, e também ninguém acende uma candeia, uma vela, e a coloca debaixo de uma vasilha. Acendeu a vela, vamos esconder a luz. Não, você quer que ela funcione. Você bota ela num candelabro, né? num algum lugar para segurar. Ao contrário, coloca num lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. E ele faz um convite, o próprio Senhor Jesus, existe algo em você que as pessoas têm que ver. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens. Hoje eu e você ouvimos isso e pensamos, ok, para eles que estavam ouvindo naquela época, falaram, como assim diante dos homens? Todos os homens? Todas as pessoas? Deus não vai continuar tendo uma aliança só com a nossa nação? Não, a gente está expandindo isso. O plano de Deus agora é alcançar o mundo inteiro, aliás, sempre foi, através de vocês. Assim brilhe a luz de vocês, diga, minha luz. Fala para quem está do seu lado, a sua luz tem que brilhar. Porque Jesus diz que você não precisa se esforçar para ser nada disso. Simplesmente você é.
E tem que brilhar. Para que vejam as suas boas obras, para que olhem para você e vejam no seu comportamento, no seu lidar com as coisas da vida, nas suas reações, na maneira como você vive. E glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Você é sal, você é luz, é raio, estrela, manhã de sol. Controle-se. No primeiro culto eu fiz uma alusão a Roberto Carlos, que está certíssimo. Essa luz que você carrega só pode ser a presença de Deus na sua vida. Alguém diz amém? Eu sei que eu atrapalho a minha própria mensagem quando eu faço você pensar no Wanda e no Roberto Carlos no mesmo culto. Mas olha aqui para mim, eu preciso que você guarde isso no seu coração. Tem algo aí dentro. Jesus está dentro de você e Ele diz o seguinte: onde você estiver, você pode afetar a vida de pessoas. Você não tem que se esforçar para ser luz, você já é. A graça de Deus permite que você seja isso. Ele não diz alguns são e outros não. Ele apenas reclama do sal perder o seu sabor ou da luz ficar escondida, porque é possível você pegar uma lâmpada e jogar alguma coisa por cima e a luz está lá, está aceso, mas ninguém está vendo. O que é o retrato de muitos de nós, muitas vezes. O que precisa acontecer é que a nossa vida precisa causar impacto na vida das pessoas. Esse é o Evangelho. O Evangelho deve afetar a vida das pessoas ao nosso redor. Aquilo que Jesus fez na sua vida precisa ser, em algum nível, exposto, revelado. Por isso que nós festejamos o batismo como, da melhor maneira que a gente puder. A gente grita aqui dentro, a gente joga tudo para cima, a gente faz uma festa. Por quê? Porque aquela pessoa está revelando que Deus fez algo nela e por ela, que um dia fez por mim e por você. Jesus está dizendo: seja aquilo que Deus fez você para ser. Não deixe de ser isso. Não deixe de ser aquilo que Ele desenhou que você fosse. Não perca o seu sabor, não esconda a sua luz. E seja você mesmo. Deus te fez uma nova criatura, te deu um novo coração. Ele só não quer que você viva qualquer vidinha, Ele quer que você viva com intensidade. E assim você vai dar sabor à vida, vai causar sede de Deus nas pessoas. É isso que o sal faz. E quem nasceu de novo entende e precisa entender isso. Quem não nasceu de novo não consegue compreender coisas espirituais. Então, quando esse pessoal que não nasceu de novo olhar para mim e para você, precisa enxergar algo. Porque a igreja é a parte visível de Deus para o mundo. Você é a parte visível da igreja. E as pessoas estão, acredite se quiser, olhando para você. Estão descobrindo algo que você revela. Quando uma pessoa não crente olha para a igreja, ela está enxergando tudo que Deus quer revelar através da igreja. Sal, luz, mas se você deixar de ser essas coisas, as pessoas vão perder a referência de quem Deus é. E no final, daqui a pouco, quando a gente terminar essa mensagem, você vai ver o que Jesus quer que você seja. Paulo diz que você precisa ser algo que as pessoas observam e conseguem fazer uma leitura da sua vida. Ele fala justamente de você ser uma Bíblia para as outras pessoas. Eu e você temos acesso, hoje elas também têm, mas elas não leem. Quem sabe elas estão lendo a Bíblia através da sua vida. Aliás, é isso que Paulo fala, eles precisam ler a sua vida. Ele fala: vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Ele faz essa alusão de você estar sendo alguém que revela a palavra de Deus. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Você já foi chamado de Bíblia de maneira pejorativa? Ô Bíblia, lá vai o Bíblia. Eu queria dizer que você é. Nós somos Bíblias ambulantes. Fala para quem está do seu lado aí. E aí, Bíblia? O que isso significa? Significa que amanhã, segunda-feira, as pessoas precisam poder olhar para mim, olhar para você e ler a palavra de Deus. Ler a prática do Evangelho. Ler o que significa um relacionamento com Deus. Assim como Jesus é a palavra de Deus encarnada.
Nós que também nos tornamos filhos juntamente com Ele, precisamos ser. Então, quando se trata de sermos uma igreja que preserva o que Deus considera tão importante, por que unidade é tão importante? Hoje tem uma quantidade imensa de pastores pregando a respeito disso. Eu quero me unir a eles, falar como é importante. Deus falou uma coisa essa semana no meu coração que eu guardei no meu espírito. Falei, eu preciso repetir isso para o povo da igreja, eu preciso repetir isso para os outros pastores. Eu queria dizer isso para você categoricamente. Eu não sei como é que você vai ouvir isso, mas eu não trabalho primeiro para a igreja local. Eu preciso primeiro trabalhar para a igreja global. A igreja para a qual eu trabalho tem I maiúsculo. Precisa ser a igreja desse mundo inteiro e não apenas essa igreja. E eu convido você a fazer a mesma coisa. Nós fazemos parte de algo muito maior do que nós mesmos. Isso é tão importante. Mais uma vez, a nossa tendência é gostar tanto do que a gente faz aqui, que achar que é só aqui. Mas eu queria colocar para você hoje que existem algumas coisas que a gente não pode esquecer, porque não faz sentido ser uma igreja se nós não fazemos essas coisas. E aqui vão as 4 coisas. Ser uma igreja só faz sentido quando, número 1, nós entendemos na prática nós amamos a Deus e as pessoas. Vem comigo aqui em cada uma dessas linhas. Na prática, não na teoria. Na teoria a gente é ótimo. Na prática, nós amamos, não só de palavra, mas de fato e de verdade. Não só de sentimento, porque amor não é uma coisa que a gente sente apenas, é alguma coisa que a gente faz. A Deus, lá em cima, e às pessoas. E quando eu falo a respeito disso, nos últimos anos a gente tem falado sobre isso. Jesus reduz toda a lei de Deus, 613 mandamentos, a esse único mandamento. Quando alguém pergunta para ele, Senhor, qual é o grande mandamento, o maior de todos? Porque se eu souber esse, o restante eu acho que vai ser mais fácil. E eles todos sabiam, eles respondem juntamente com Jesus. Quando Jesus respondeu, Jesus, ame o Senhor, o seu Deus. Isso era um lema judaico, todo mundo conhecia de cor, eles repetiam isso frequentemente. Mas Jesus está prestes a revelar, Jesus está prestes a mostrar para ele como é que isso é prático, como é que isso é vivo. Porque amar o Senhor, o seu Deus, se você me diz que você ama a Deus, eu nunca vou saber de verdade se você considera isso apenas um sentimento, se você considera apenas uma devoção que você tem por Ele. É entre você e Ele. Mas olha olha a intensidade do negócio, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento, Jesus diz. E aí ele vai e faz uma coisa inédita, pega um outro versículo de um outro livro. Ele falou Deuteronômio, ele pega um versículo de Levítico e fala, agora eu preciso juntar esses dois, talvez pela primeira vez na história, e mostrar que eles têm a mesma carga, a mesma intensidade no seu valor e no seu poder. E o segundo, semelhante a ele, ame as pessoas, ame o seu próximo, como você ama você mesmo. Eles conheciam os 2 mandamentos, mas eles nunca tinham feito essa conexão. E Jesus fala, toda a lei, toda a Bíblia de vocês depende disso. Amar a Deus, amar as pessoas é o resumo da lei para mim e para você. Se nós não conseguimos cumprir esses 2 mandamentos, não podemos nos chamar de igreja. Amar a Deus. Eu acho que a gente não passa nenhum culto onde em algum nível isso é revelado. Hoje você cantou canções aqui que falavam um pouco disso. Senhor, eu te amo por causa do que o Senhor fez por mim. Jesus, né? Você cantou aqui, Jesus, eu canto porque hoje eu sou livre. O que é isso? Uma expressão, uma declaração de amor por alguém que mudou a sua história, alguém que te salvou, te libertou, redimiu quem você era. E claro que a gente é muito bom de cantar isso, mas de todo o seu coração, com toda a sua alma. Eu questiono se a gente consegue realmente cumprir esse mandamento. Eu questiono se isso é possível. Amar com tudo que é em nós. Mas eu queria só traduzir para você, Deus não está convidando você a amar a instituição, a religião, as regrinhas, as reuniões da igreja. Mas Ele está falando de uma vida devotada a Deus. É um convite para o cristão não abrir mão por nada
de ter relacionamento com Deus, de ter tempo com Deus, de buscar o lugar secreto. Gente que não negocia princípios porque é apaixonado por Deus. E na hora que uma oportunidade aparece para eu fazer o que é errado, quando é muito fácil para mim descer mais um degrau na minha moralidade, descer mais um degrau na minha infidelidade, quando não é difícil para mim porque a tentação é muito grande, a razão porque eu não vou cair não é apenas porque eu tenho medo de que alguma coisa aconteça, medo de que alguém descubra, é porque eu sou tão apaixonado por Ele. Eu amo tanto Ele, meu amor por Ele é tão intenso, tão profundo que não dá. Eu não posso fazer isso. Quando você é extremamente amado e ama extremamente alguém, isso decide as suas ações. Isso escolhe por você. Quando a Bíblia fala que o amor de Cristo nos constrange, Ele não deixa muita opção. Ele estreita o seu caminho. E a Bíblia fala que o segundo mandamento semelhante a esse é amar as pessoas. E Deus fala, nem tenta cumprir o primeiro se você não cumprir o segundo. Nem tenta dizer que você ama a Deus se você não ama as pessoas. Não dá para separar uma coisa da outra. Não dá para amar só as pessoas também sem deixar o amor de Deus fluir através de você. Você não vai conseguir. E não vem dizer que ama a Deus se você não ama os filhos dele. Não se alguém chega para você e fala, amo muito você, deteste seus filhos. O quê? Como que a gente vai ter relacionamento? Como? Não tem condição. Você pode sentir o que for por mim. Não dá para a gente caminhar. Não vamos comer juntos, não vamos almoçar juntos, não vamos conversar. Porque se você não amar os meus filhos, não venha tentar me amar. Amar a Deus e amar as pessoas. Quantos aqui são crentes? Digo amém? Amém. Então deixa eu te dar uma notícia, se você não sabia. Crente ama as pessoas. Se não é o seu caso, repense o seu cristianismo. Mas crente precisa ser assim. Gente que se diz crente, mas é gente bicuda, chata, cri-cri, vive irritado, mal-humorado, encrencando com o vizinho, não está dando um testemunho vivo de cristianismo, não está vivendo a palavra de Deus, não está andando como igreja, muitas vezes é uma vergonha para a igreja. A prática do cristianismo não é se você carrega uma Bíblia ou não. Se você tem um adesivo no seu carro que diz Deus é fiel. A prática do cristianismo não é revelada se você frequenta uma igreja ou não. Tudo isso pode ser bom e importante, mas a prática do cristianismo é revelada em Cristo quando Ele diz com isso. Ele acabou de dizer, eu estou dando a vocês um mandamento que vocês devem amar uns aos outros. Com isso, todos saberão, essa é a sua marca. A marca da nova aliança que você carrega com você. Quando daqui a alguns domingos algumas pessoas estiverem aqui nesse tanque, eu estou em cima dele, e a gente estiver com ele cheio de água, a gente estiver batizando essas pessoas, a gente usa a expressão circuncisão do coração, marca da nova aliança. A marca de Cristo na sua vida é revelada dessa maneira. Não é no batismo. No batismo é apenas uma expressão pública de algo que Deus está te chamando, um compromisso para o qual Ele te convidou. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Há pouco tempo atrás eu vi um negócio engraçadíssimo na internet. Você já deve ter visto ou feito alguma coisa. Você já viu quando dois irmãos, ainda novos, adolescentes ou pré-adolescentes, ou crianças, brigam um com o outro e se irritam, chateiam, quase batem um no outro. E os pais, vocês têm que se amar, vocês têm que parar com isso. Vai lá e dá um abraço nela. Agora você dá um beijo no seu irmão. É o beijo mais falso do mundo. Né? Mas tem que fazer porque o pai está mandando, está obrigando. Outro dia eu ouvi uma mãe que costurou uma camisa com duas cabeças para as crianças ficarem ali dentro, presas naquela camiseta. E vocês vão passar hoje não sei quantas horas aí juntinho um do outro. Não pode soltar. A gente às vezes sente como se fosse esse tipo de filho que é obrigado a lidar com pessoas que a gente tem dificuldade e Deus está me obrigando a amá-las. Deixa eu te falar, a dinâmica que Deus te convida o tempo todo a olhar o que Ele fez por você. Se você entender o que Ele fez por você, não vai ser tão difícil estender a outros o que Ele fez por você. Mas se você acredita que eu sou obrigado a amar, Jesus está dizendo, de fato,
de verdade, genuinamente, autenticamente, as pessoas só vão perceber que vocês são meus discípulos. Vocês são de Jesus, quando vocês se amam. Quando nós amamos, estamos pregando com as nossas vidas. Ainda que eu fale a língua dos homens, dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios de todo conhecimento, tenha uma fé capaz de mover montanhas, e tudo isso que Paulo está falando é o seguinte: tem gente que tem isso, extremamente sábio, usado por Deus, tem dons espirituais, é capaz de profetizar, e de uma maneira fantástica, e ainda assim, pode ser que alguém faça isso de maneira errada. Por quê? Se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu dê aos pobres tudo que eu possuo, entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso valerá. Porque sem amor, línguas não passa de barulho. Sem amor, profecia é vazia. Sem amor, obra social não é nada além de desencargo de consciência. Já dei, não me perturbe mais. Mas nós precisamos fazer o que fazemos porque ser igreja porque nós amamos a Deus e amamos as pessoas. Precisa ser a marca dessa igreja, de qualquer igreja. Precisamos ser movidos por amor. Amor é o caminho para uma vida cristã saudável, correta, que agrada a Deus e vence. Segundo lugar, só faz sentido ser uma igreja. A igreja só faz sentido quando nós entendemos o reino e a cruz. Isso a gente prega também quase todo domingo, mas você sabia que tem igrejas que não tem essa noção, não tem essa compreensão? Desculpa. Não existe comunidade cristã sem consciência do que é o reino de Deus. Não existe comunidade cristã sem a consciência do que é a cruz de Cristo. Leia os evangelhos, Jesus veio pregando o reino de Deus. Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, 6 e 7. Tudo que Jesus ensina é uma revelação de como é que Deus vê as coisas, como é que Deus vê o mundo, como é que Deus olha para você e vê você. E como você responde, como você se comporta, como resposta ao que Ele já está fazendo e fez por você. Então Jesus revela, gente, vocês estão achando que a vida, Deus é desse jeito, que a vida é assim? Deixa eu te falar, Deus pensa assim, e Ele vai revelando tudo que Deus pensa. E a igreja é uma comunidade do reino de Deus. A igreja serve ao rei desse reino. Você já percebeu que Ele é o rei? Ele é um rei fantástico e maravilhoso. Ele é um rei que não pede que os seus súditos entreguem as suas vidas por Ele. Primeiro Ele mesmo entrega a vida pelos seus súditos. E depois, quanto mais compromisso você tem com Ele, quanto mais você caminha com Ele, mais disposto você se torna a entregar a sua vida. A igreja anda com a cultura desse reino. E a cultura do reino de Deus, nessa cultura nós amamos as pessoas, nós não discutimos com as pessoas, nós não entramos em debates inúteis, não tentamos ganhar as brigas. Na cultura do reino de Deus nós abandonamos a competição, e é muito melhor que o outro cresça e que a gente diminua, sem crise com isso. A igreja que entendeu essa cultura prefere dessa maneira. A cultura do reino de Deus, nessa cultura não há palavras torpes, mas o que sai da nossa boca é útil para outra pessoa. Não é para mostrar qual inteligente, qual sábio, qual capacitado, qual eloquente eu consigo ser. E que, deixa eu te dar uma dica, você consegue praticar isso hoje, porque em algum momento você vai estar numa rodinha hoje, conversando com algumas pessoas, você vai perceber esse comportamento. Todo mundo quer falar do que sabe. A maioria das pessoas que estão conversando estão interessadas em mostrar para o outro o que eu sei. Quase ninguém está ouvindo. Eu finjo que eu estou ouvindo você, mas eu já estou ensaiando o que eu vou falar depois. Você sabe o que eu estou falando. Mas experimente realmente ouvir alguém e perguntar mais uma coisa para ela, porque você está interessado no que ela tem para falar. E não interessa muito o que eu tenho para falar, mas o que você tem para falar é precioso, é grande demais, vai mudar tudo, não importa. Se não for a hora de falar, eu fico quieto, eu ouço, porque você é mais importante para mim do que o que eu tenho para falar. A revelação que nós temos no reino de Deus é que a outra pessoa importa mais.
E eu falo, igual você lê em Efésios, para a tua edificação, não para a minha. Para que você cresça, não eu necessariamente. Não faz parte da cultura do reino de Deus coisas que estragam relacionamento. O que quer que atrapalhe e estrague relacionamento foi extirpado do reino de Deus, tem que ficar do lado de fora. Isso funciona, mais uma vez, é prático hoje na sua vida. E também a cruz de Cristo. Deixa eu te perguntar uma pergunta, você pode responder em voz alta. O que Jesus fez na cruz? Pode responder com vontade. Morreu. Por que que ele morreu? Para você viver. Ele morreu para eu viver, para você viver. E quando isso tudo está resolvido, ele chega para você e fala: filho, filha, eu quero que você também pegue uma cruz para você. Tome a sua cruz. E eu queria traduzir isso para você, o que significa, porque eu não sei se todo mundo entende isso propriamente. Tomar a cruz não é viver uma vida de sofrimento, mas é viver uma vida altruísta. Ele morre para que eu viva. Ele nos convida. Tomar a cruz significa que eu morro para mim e vivo para os outros. Aliás, isso é explícito em 1 João capítulo 3, verso 16. Ele fala que assim como Cristo entregou a sua vida, nós devemos entregar a nossa vida pelos nossos irmãos. Agora, também não pega isso e transforma numa coisa que doutrinariamente está te obrigando a esquecer totalmente de quem você é. Não, eu sei que você tem a sua vida. Você tem que cuidar da sua família, você tem que trabalhar, você tem que comer, você tem que dormir, você tem que fazer o que for, você tem que ter lazer. Mas quem sabe no meio disso tudo, Deus está te convidando, enquanto a sua vida vai acontecendo, a não pensar apenas em você. A não decidir e escolher apenas pensando no que é bom para você. Mas há pessoas que Deus colocou perto de você, que você tem algo que você pode dar a elas. Às vezes coisas pequenas, mas que vão fazer toda a diferença. Porque você não vai conseguir mudar o mundo inteiro. Você não vai conseguir servir ao mundo inteiro. Você não vai conseguir nem amar o mundo inteiro. Não tem problema, Deus não planejou que fosse assim, mas Ele já tem colocado perto de você gente. E você tem alguma coisa que elas precisam e você pode dar a elas. Aqui na igreja, de vez em quando, alguém chega e fala: pastor, eu cheguei nessa igreja e eu acho que eu não vou sair nunca mais, porque o abraço que eu recebi quando eu entrei aqui, algumas pessoas já testemunharam isso, a ponto de eu dizer para você: se você não gosta de abraço, quando a gente voltar a abraçar, procura outra igreja, porque a gente vai abraçar todo mundo. Eu prefiro errar abraçando demais, porque o que tem de gente que diz assim: foi o único abraço que eu recebi esse mês. A gente está falando antes da pandemia. Foi o único abraço que eu recebi há anos. E uma coisa que eu tinha para dar, que você tinha para dar, que uma dessas pessoas da recepção tinha para dar, ela compartilhou, não ficou só para ela. Às vezes é uma palavra. Às vezes tem alguém na sua casa que só precisa ouvir uma palavra, ou só precisa que você ouça o que ela tem para falar, se quer que seja. Há algo em você que Deus convida a compartilhar. Tomar a sua cruz significa: há algo em mim que precisa ser dado. Jesus tinha vida, Ele nos deu a sua vida. Ele morre para si mesmo e morre por todos nós. A minha vida só tem sentido agora quando, ao invés de ser egoísta, eu amo as pessoas. Paulo escreve da seguinte maneira: quanto a mim, que eu jamais me glorie a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Em outras palavras, uma vez que eu tive um encontro com Jesus, entendi o que isso significa. Nada mais tem valor. Nada mais é tão importante. Jesus coloca assim: o reino de Deus também é como um negociante que procura pérolas preciosas, ou em outra parábola, que encontrou um tesouro no campo, e a mesma coisa acontece. Encontrando aquilo que é de grande valor, ele vai e vende tudo que tinha. Quem vende tudo que tem por causa de uma coisa? Só quem entendeu que nada mais tem valor diante dessa coisa. Qualquer outra coisa não se compara a isso. É incomparável. E o convite dele, de Jesus, é que nós possamos viver para Ele nesse nível. Encontrando, vendeu tudo e a comprou. É isso que é a cruz. É morrer para o que é meu e passar a ser de Cristo. E é inclusive o conceito de aliança. O conceito de aliança é tudo que é dele agora é meu, mas tudo que é meu agora é dele. Pertence a ele. Quem está vivo e acordado, diga amém. Amém. Temos que buscar o reino como quem procura um tesouro escondido. Tesouro. Se você descobrisse
que ali no estacionamento alguém enterrou um baú com 50 barras de 1 quilo de ouro. A gente não estava aqui dentro agora. Tinha alguém procurando uma britadeira, um martelete, picareta, e a gente tinha... o nosso estacionamento estaria completamente destruído, porque a sua paixão é o seguinte: eu preciso ser a pessoa que vai encontrar isso, vai mudar a minha vida. Nós precisamos buscar o reino dessa maneira. Terceiro, ser uma igreja só faz sentido quando a ressurreição de Jesus afetou a nossa vida. Essa era a pregação da igreja. Originalmente, depois que Jesus ressuscitou, e ele dá para os seus discípulos aquela orientação que eu e você conhecemos, não é orientação não, a grande comissão, né? É um mandamento: ide, fazer discípulos, ensina a guardar tudo que eu ensinei. Você não consegue, eu também não, capturar o que estava no coração desses homens. Eles estavam morrendo de medo de serem presos e mortos, assim como o Senhor deles foi, assim como Jesus foi. Só que agora que Jesus apareceu vivo, eles se tornaram os caras mais corajosos do mundo. E eles não estão mais nem aí. Lê Atos, você vai ver. Eles começam a pregar Jesus e vêm as mesmas autoridades que prenderam e mataram Jesus falar com eles. Que negócio é esse? Vocês vão ficar falando desse nome aí? Você não tem medo de morrer? E Pedro fala: tanto faz. A gente não vai deixar de falar do que a gente viu e ouviu. Ele começa a revelar uma coragem que eles nunca tiveram antes. A Bíblia fala que com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar a ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Quando eu e você temos a revelação da ressurreição, e tem a ver como é que você enxerga a morte, isso muda o seu conceito sobre a vida. Por que eu tenho uma vida abundante? Porque eu não tenho mais medo da morte. Por que você tem vida abundante? Porque você não precisa ter medo da morte. Ouça aqui, querido, querida, eu já resolvi no meu coração o problema com a morte. Por isso eu posso viver bem a vida. Há pessoas que não entenderam isso e morrem de medo da morte. Estranha essa expressão, né? Tem gente que está pensando tanto na morte que esquece da vida. Existem pessoas que vivem para se preocupar-se com todas as ameaças, com todos os problemas, com tudo que pode ter o poder de tirar a sua vida. Tem crente que fala tanto do céu que se esquece da terra. Vive pensando no além e esquece de viver o aqui. Não é porque você vai para o céu um dia que a vida aqui tem que ser um pedacinho do inferno, não. A sua questão eterna já está resolvida. Ouça, quem tem o Filho tem a vida. E é por isso que nós podemos viver bem hoje. O céu é um lugar maravilhoso, a gente vai para lá, mas enquanto o lá não chega, vamos viver o aqui com intensidade. Quantos podem dizer aleluia? Querido, Jesus venceu a morte, venceu a morte. Quando eu e você tivermos essa revelação do que significa a ressurreição, nós compreendemos que o Senhor a quem nós servimos destruiu o poder da morte. Pôs um fim, acabou, terminou com a morte, que terminava com a gente, a nossa vida terminava na morte. Mas se você é de Jesus, a sua vida é apenas aprimorada na sua morte. Morte não é mais o fim, é uma graduação, é o início de uma nova fase da vida eterna que você já está vivendo. Glória a Deus. Eu amo como é que Paulo coloca isso. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, falando do corpo dele, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá o que está escrito lá atrás. A palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Aleluia! E agora Paulo faz alguma coisa parecida com aquela careta. Já viu quando a criança bota as duas mãos aqui do lado e bota a língua para fora? Faz para quem está no salão, não precisa fazer, mas a gente faz isso como um sinal, tipo assim: você não me pega, não tem jeito. Paulo, ele zomba da morte. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Paulo está zombando da morte, está rindo da cara dela. Quem tem coragem de zombar da morte? Só quem não tem mais medo dela.
Só pode zombar da morte quem já perdeu o medo da morte. Eu queria te dizer hoje, se é verdade que o nosso problema com a morte já está resolvido, Deus nos convida a viver a vida e vivê-la bem. E deixa eu abrir um parênteses aqui para você que está entendendo um pouquinho do que eu estou falando. Viver a vida. Não faz sentido viver a vida sem gastar tempo com o que há de mais precioso na sua vida, que é a sua casa, a sua família. É a maneira como a gente vive melhor e não tem arrependimentos no final da nossa história. Você já deve ter ouvido isso, né? Ninguém no leito de morte, prestes a sair dessa vida e ir para outra, está lá no leito de morte pedindo: traga por favor todos os meus diplomas e certificados e todas as minhas conquistas. Traga por favor a minha coleção que está no cofre de selos antigos, de moedas. Traga para mim os meus cristais caríssimos, as minhas medalhas, os meus troféus. Não, uma pessoa que mudou a sua perspectiva, porque agora só tem uma coisa esperando, a morte. Ela quer a família perto. E talvez tarde demais ela vai dizer como ela se arrepende de não ter gastado mais tempo ali. Não faz sentido viver a vida e não investir tempo com a família. Que alguém que entendeu isso diga amém. Esse é o último. Ser uma igreja, número 4, só faz sentido quando o nosso cristianismo é inclusivo e sem barreiras. Amamos a Deus e as pessoas. Você lembra como é que a gente colocou? Amamos a Deus e as pessoas. Deixa eu botar aqui porque eu mesmo esqueci. Entendemos o reino e a cruz. A ressurreição afetou nossa vida e finalmente nosso cristianismo é inclusivo e sem barreiras. Porque nós somos uma parte da igreja, nós não somos toda a igreja. E eu acredito que daqui para frente, quando eu falar a expressão inclusivo dentro da igreja, eu preciso explicá-la para você. Porque essa expressão vai ser usada de maneira distorcida daqui para frente. Sermos inclusivos não significa sermos permissivos. A expressão permissividade significa uma tolerância exacerbada, onde tudo bem o que você faz. Não. A igreja de Cristo também foi convidada a confrontar o pecado do homem. Seja você qualquer tipo de pecador que cometa qualquer tipo de pecado. Sermos inclusivos não significa que por mais que eu ame você, que tudo que você faz está certinho. Está tudo legal e eu também não faço tudo certinho. Mas justamente por isso, porque eu erro e você erra, nós precisamos nos tolerar em algum nível. Mas nós nunca vamos tirar de vista que o plano de Deus é uma vida santa. Que o projeto que Ele tem para mim e para você, ali na frente, está olhando, se você olhar para o centro e para frente, Ele está te convidando a uma vida que se ajusta, se acerta e nunca para de fazer isso. Não é interessante que em João capítulo 8, uma mulher flagrada em adultério. Flagrada significa viram acontecendo o adultério. E, pegamos você. Como é que você pode fazer uma coisa dessa? Que absurdo. Pegam ela, do jeito que ela está, talvez só com um lençol em volta do seu corpo, levam para a praça pública, para o pátio do templo onde Jesus está ensinando, onde todo mundo subia aquelas escadarias para oferecer sacrifício pelo pecado. Eles trazem uma pecadora que acabou de pecar e falam: Jesus, como é que você trata com o pecado? Pecado tem que pagar. Você não acha? Claro que tem que pagar. E Jesus poderia dizer para eles: e fica tranquilo, porque daqui a pouco vai ser pago. Mas Jesus pega aquele momento e fala: é muito fácil olhar para o pecado dos outros. E Jesus vira o jogo contra eles e fala: se você não tiver pecado, pode tirar uma pedra. E ele força todos aqueles homens, possivelmente a grande maioria homens e talvez algumas mulheres, de olharem para dentro, ao invés de olharem para fora, olharem para si. E a Bíblia diz que eles foram acusados pela própria consciência, abandonaram aquele lugar, deixaram as suas pedras e foram embora. E ele chega para aquela mulher e ele poderia muito bem, aos nossos olhos, dizer: querida, fica tranquila, está tudo certinho. Você viu? Eu sei que você cometeu o pecado do adultério agora, você está destruindo a sua casa, você está destruindo a família dos outros, mas olha só, não tem problema não, isso acontece. Segue a vida. Não, Jesus fala: cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? E aquela mulher fala: ninguém, Senhor. E Jesus diz para ela: eu também não.
eu não te condeno. Mas a frase não termina aí. Depois Jesus fala, vá e abandone a sua vida de pecado. Deixa eu te falar, igreja, nós precisamos saber lidar com essas duas coisas. Ele não te condena, mas ele continua chamando pecado de pecado. Ele não te condena, mas ele te convida a uma vida que cresce na sua pureza, na sua moralidade, no seu caráter. Nunca ele para de apontar nessa direção. Ele não te condena mesmo. E se ele não te condena, quem pode te condenar? Romanos capítulo 8, quem nos condenará? Se é o próprio Cristo que se entrega em nosso favor. Mas ele continua te convidando a não negociar o que são os valores que ele colocou na sua vida, que você tem testemunhado, você não é mais a mesma pessoa, você é uma nova criatura. E ele continua convidando você, pela sua palavra e pelo poder do seu Espírito, a ser cada vez mais livre. Conhecereis a verdade? E depois ela te libertará, e depois te libertará, e vai continuar te libertando. E você é livre até um determinado nível, mas Deus quer que você seja ainda mais livre do que você é hoje. Então, quando se trata de ser inclusivo, significa que ninguém precisa ficar de fora. Mas não confunda isso. Quando no domingo que vem a gente vier aqui confrontar o seu pecado, seja do homossexualismo, seja do orgulho, seja da mentira, seja de pessoas que acham que tudo bem ser um pouquinho desonesto, tudo isso é pecado, precisa ser confrontado? Precisa. Mas Deus ama você. E Ele não te condena. Ele quer que você esteja perto dEle. Então amanhã, ou no futuro, você vai começar a ver essa expressão inclusivo sendo distorcida, como se fosse permissivo. Deixa eu dizer para você, não confunda. Continua sendo inclusivo, sem barreiras. E eu e você não somos toda a igreja, nós somos parte da igreja. Tem muita gente que está aqui e não necessariamente precisa ser dessa igreja local, mas é a igreja. Tem um monte de gente que não está aqui e faz parte dessa igreja. E nem todo mundo que está aqui necessariamente sequer é igreja. Há pessoas que frequentam a igreja, mas nunca tomaram uma decisão genuína, nunca se converteram. Há frequentadores. E nem todos que se ausentaram da igreja deixaram de ser igreja. Mas mais importante do que isso, potencialmente, quem pode ser igreja? Deixa eu te dizer, o mundo inteiro pode ser igreja. Potencialmente é. Porque Jesus morreu por todos, sem exceção. Nem todos receberam o que Ele deu. Mas todos que receberam o poder de serem feitos filhos de Deus. A igreja precisa ser inclusiva. Se você me conhece um pouquinho, se você está aqui há algum tempo, a gente já pregou isso 1000 vezes. Você sabe disso. Que para Deus é muito mais importante o nosso relacionamento. Que quando alguém entrar aqui com práticas erradas, com pensamentos errados, nós não queremos que essa pessoa mude imediatamente, porque ela não vai mudar. Mas nós queremos que ela se sinta tão amada que ela volta semana que vem. A gente quer que ela se sinta tão bem acolhida e num grupo de pessoas que ela pode se sentir segura e não julgada, que ela volta daqui a 2 semanas outra vez e traz mais alguém com ela. E na medida que o tempo passar, Deus vai fazendo uma obra que eu e você não podemos fazer e não conseguimos fazer, mas que Ele é poderoso para transformar a vida de qualquer pessoa. Quantos são testemunhos aqui de que Ele transformou a sua vida completamente? Será que a gente pode ter paciência para Ele fazer isso com cada um no seu tempo, no seu ritmo? E assim a gente continua sendo inclusivo. Para Deus isso é mais importante. Igreja é gente que se ama e que serve a Deus de todo o coração. Então, mais uma vez, talvez pela 20ª vez esse ano, eu te convido, vamos amar, não apenas de palavra, mas de fato e de verdade. Fica de pé. Deixa eu ler para você, Efésios. E eu queria que você recebesse como se Paulo tivesse escrito para você essa carta, tá? Sejam completamente humildes. Quem aqui conhece uma pessoa humilde? Você fala, esse cara é humilde. Conhece? Levanta a sua mão. De verdade, você conhece? Eu queria que quando você tivesse que praticar isso, você lembrasse, como é que aquela pessoa faria se ela estivesse no meu lugar? Como é que ela reagiria? Como é que é ser humilde nesse caso? Pensa nessa pessoa. Sejam completamente humildes e dóceis. E sejam pacientes.
Quem quer ser mais paciente aí, diga aleluia. Deus vai te dar muita oportunidade esses dias. Suportando uns aos outros com amor. Esse suportar, tem gente que fala assim, tem que suportar essa pessoa, não suporta. Suportar significa apoiar, dar segurança, se colocar embaixo e aguentar o peso. Suportando uns aos outros com amor, façam todo o esforço. No Novo Testamento tem pouco isso. A gente não precisa fazer o esforço porque Jesus já fez todo o esforço. Mas quando a Bíblia te convida a fazer algum esforço, você tem que prestar atenção. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Nosso tema hoje é unidade. Não importa se a gente pensa diferente, se veste diferente, acredita diferente, vota diferente. Nós fomos chamados para isso, porque há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. A esse Deus seja toda a glória, em nome de Jesus. Amém.